Bom dia, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz do Senhor. Você está bem? Bom dia. Aqueles que estão lá atrás, sei que você está com muita vontade de vir aqui para frente, né? Então você pode começar a vir agora, para a gente estar mais pertinho aqui. Meus irmãos, nós vamos começar orando e nossa irmã Sabá me comunicou aqui, eu não estava sabendo, que ontem entraram na casa da filha dela, da Sabá filha, e roubaram muitas coisas. Eles não estavam em casa, mas roubaram lá muitas coisas ontem. Então nós vamos orar por isso, não estava sabendo, fiquei sabendo agora. Não sei se alguém estava, nós vamos orar por eles. Lago Sul. Lago Sul. Vamos orar? Pai, nós estamos com o coração triste diante dessa notícia. Sabemos que nesse mundo enfrentaremos situações terríveis assim. Eu quero te agradecer pelo livramento à família, ninguém estava em casa, os prejuízos são materiais. Mas o coração fica aflito, o coração pode encher-se de insegurança, de medo. E nós queremos rogar ao Senhor por eles, para que tu tragas a eles, ó Pai, a certeza do teu cuidado soberano, a certeza da tua companhia e de que nada está fora do controle do Senhor. Guarda-os, ó Deus, guarda a mente, o coração, renova a certeza e o descanso em Ti. E no momento tão difícil, Pai, que eles se sintam cuidados, sustentados pelo Senhor. Nós, como igreja, sejamos intercessores, mas também sejamos aqueles com uma palavra que traz esperança, que aumenta a confiança, que incentiva o descanso no Senhor, Pai. Coloca os teus anjos sempre ao redor deles, livrando-os de todo o mal. E que tudo isso glorifique o teu nome. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queria que alguém orasse por nós, pela nossa classe hoje, né? Nossa classe é Presbiterismo Avançado, História, Doutrina, Vida sob a soberania de Deus, mas o nosso tema hoje é outro. Então, quem poderia orar por nós? Especificamente para a nossa aula, o tema hoje é ideologia de gênero. Gustavo. Deus querido, em nome de Jesus, nós invocamos a Tua graça, a Tua presença, e que o Senhor abençoe ricamente, Senhor, essa ministração, que ela venha, Senhor, orientar, dirigir, Senhor, o Teu povo, no que é a verdade, no que é a Tua palavra. Enche o Teu servo da Tua graça, do poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Gustavo. Queridos, esse é o nosso tema hoje. Nós precisamos de toda consciência da dependência do Senhor, não só para essa, para todas as nossas aulas. Porque é somente Ele que traz o entendimento e a clareza para a gente. Estamos nesse mundo não sendo desse mundo. E somos alvos das maldades, das ideologias maléficas desse mundo. Uma dessas é a ideologia de gênero. E essa oração do salmista é uma que sempre tem que estar na minha mente, na sua, quando a gente vai ler a Bíblia, quando a gente vai estudar qualquer tema. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Precisamos de entendimento para poder guardar. E vamos guardar por causa da graça do Senhor, do seu Espírito que nos sustenta. Então, eu queria começar com isso. Muito bem. Nós, como conselho colegiado de pastores e o conselho da igreja, nós levantamos alguns temas que vamos estudar esse ano. Esse é o nosso terceiro tema? Terceiro tema. Nós temos ainda divórcio e novo casamento, e depois uma aula específica sobre homossexualidade e afins. Já estudamos aqui sobre eleições, e o primeiro foi internet e mídias sociais. Exato. Então, hoje é o nosso tema ideologia. Por que estudar esse tema? Né, a linha de preparação do material, o material é preparado pelos pastores da igreja. A linha de preparação é por que estudar esse tema? O que a Bíblia me diz sobre esse tema? Como que nós respondemos a essa realidade e algumas aplicações práticas para nós. Então, o material é passado para todos os professores da escola bíblica,
E todas as salas hoje, desde as pequenininhas, dos pequenininhos, estão estudando sobre isso aqui. É lógico que as crianças de 3 anos, 5 aninhos, não estão estudando os termos que eles não sabem o que é ideologia, né? Mas eles vão aprender que Deus criou homem e mulher, menininho e menininha. Eles vão aprender isso. Bem, por que estudar esse tema? Nós temos aqui 4 motivos. O primeiro deles, porque é uma afronta aos padrões do Criador. Nós não podemos ficar quietos, calados diante daquilo que claramente afronta a vontade do nosso Deus. O padrão estabelecido pelo nosso Criador, o nosso Deus, para a vida do ser humano, é afrontado diretamente pela ideologia de gênero. Quando Deus cria homem e mulher, ambos à sua imagem e semelhança, institui o casamento, o matrimônio. E a ideologia de gênero ataca o casamento tradicional, atacando assim a autoridade e a vontade de Deus. Esse é o primeiro motivo. Eu e você, que somos discípulos de Jesus Cristo, não podemos. Aquilo que afronta, nós precisamos nos levantar. Precisamos compreender, precisamos saber, defender aquilo que cremos e precisamos ir contra. Um exemplo bíblico para isso, porque a gente precisa conduzir a nossa vida a partir da palavra de Deus. Um exemplo bíblico para isso é a luta de Davi e Golias. A luta de Davi contra Golias é por causa do Deus que está sendo afrontado. A afronta de Golias ao Deus Yahvé é que motiva Davi a se levantar e falar assim, eu vou em teu nome, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Porque quem é esse incircunciso para afrontar o Deus dos Exércitos? Então não é porque Davi estava preocupado com ele ou com o povo de Israel. Ele queria que Deus fosse glorificado, Deus fosse honrado. E aquele gigante estava afrontando a grandeza do Deus a quem ele cria e adorava. É um ataque frontal, claro, ao modelo de família. Esse é o segundo motivo pelo qual nós temos que estudar esse tema. Então, aquilo que é defendido pela palavra de Deus, vontade do Senhor, leva a um ataque frontal. E é lógico, um ataque que vai diretamente, queridos, contra as crianças. As crianças são o maior alvo, e é por isso que a gente tem que estudar. Porque a criança não tem, às vezes, não tem, às vezes, porque às vezes eu não tenho, nem você. Mas a criança não tem as ferramentas que eu e você temos. Não tem a percepção que eu e você temos. E eles vão recebendo aquelas informações. Então, por ser um ataque, eu preciso estudar esse tema, eu preciso saber desse tema para educar os meus, se eu ainda tenho crianças, mas eu também ajudar aqueles que estão à minha volta. E uma quarta razão que nós elencamos é a presença do libertismo sexual, ressaltado, né? E com todos os seus meandres que diz respeito a essa ideologia. Porque não é só uma questão de dizer que menino pode escolher ser menina, ou menina escolher ser menino. Mas tudo aquilo que advém disso. Tudo que advém disso. Simone de Beauvoir, que vai levantar essa questão e defender, a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, mas ela tinha um relacionamento com o seu marido, que não era marido, era marido, mas não era marido, porque era um casamento moderno, onde ela, mesmo tendo um relacionamento com ele, tinha outros homens e outras mulheres, outros relacionamentos sexuais com outros homens e outras mulheres, mostrando por que ela defendia, então, essa ideologia. Então, guarde uma coisa, as crianças são o maior alvo dessa ideologia. Não pense que é você. Não pense. São as nossas crianças. Para desconstruir aquilo que Deus nos traz. Então, por mais que a mensagem nos confronte, cause repulsa, nos incomode, as crianças são o maior alvo. A linguagem dessa ideologia é sedutora, vem com um ar de intelectualismo, querendo romper com as antigas estruturas que impedem o avanço da humanidade. É uma linguagem muito enfática. Então, tenha isso em mente. Vou passar isso aqui. Qual o caminho nosso hoje? Vamos definir, vamos ver o posicionamento bíblico, o posicionamento da Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa base de fé e, por último, a luta com alternativas éticas que estão por aí. Então,
definindo ideologia. Antes de definir ideologia de gênero, o que é uma ideologia? Ideologia é toda crença utilizada para controle dos comportamentos coletivos. Isso se a gente resumir. Mas se você quiser uma definição um pouquinho maior e mais completa, ideologia, todo sistema de crenças e valores que é utilizado na luta política para influir sobre o comportamento das massas, para orientá-las numa direção e não em outra, para obter consenso, enfim, para fundamentar a legitimidade do poder. Ideologia de gênero, portanto, é algo fundamentado em cima do gênero para conduzir a um pensamento que confronta aquilo que já está presente, com clara intenção de levar a um caminho específico. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quem depois quiser o material, pode me procurar. Não esse aqui, porque esse aqui está bem reduzido, mas o material todo. São 13 páginas que foram escritas sobre tudo isso aqui que eu vou falando e muito mais, porque 13 páginas não daria para a gente ver em 45 minutos, né? Então, quem quiser, o material é bem mais completo, com todas as citações, com todo o material bibliográfico, vale a pena, tá bom? Muito bem, ideologia de gênero. O que é isso? Bem, o termo ideologia de gênero foi criado na Conferência da ONU em Pequim em 1995, o termo, tá? A ideia vem antes. O que ela defende? Ao nascermos, não possuímos gênero e que o sexo biológico não nos define como homem e mulher. É isso. Basicamente, é isso. Então, seus defensores argumentam que a criança deve aprender isso, que ela nem é menino, nem é menina, que o gênero ela escolhe. Então, se ela nasceu menina, mas ela entende que quer ser menino, não tem problema. Isso não tem problema. Ela pode, então, caminhar nessa direção, e vice-versa. O que determina não é o sexo biológico, mas a sociedade, aquilo que ela quer, a sua própria vontade. Oi. Espera aí, deixa eu te dar o microfone. Logo assim que a Érica morreu, o filho da caseira se aproximou muito de mim, tá? E eu percebia que ele era uma criança diferente. Ele era uma menina no corpo de um menino. Na rua, chamavam ele de Ramona, isso. Eu ficava morrendo de pena dele. O que eu fiz? Ele tinha 8 anos quando isso aconteceu. Eu tirei ele de lá, eu trouxe para Brasília. Ele foi criado dentro da Igreja Presbiteriana de Brasília. Ele cantou no coral, tá? Ele hoje é formado, ele é advogado. E ele, quando foi, tá, ele sempre dizia, deixa eu dormir na casa do meu coleguinha tal. Eu dizia, não. Só se a mãe do seu coleguinha ligar para mim, porque eu pensava, eu não ia querer que meu filho dormisse com ele, no mesmo quarto. Eu pensava, mas eu não falava. Sempre aqui na igreja, nós líamos a palavra de Deus para ele, à luz da palavra de Deus. E quando ele terou 18 anos, ele não teve quem segurasse. Ele falou para mim, eu não sou feliz com você. Eu falei, você quer ir embora? Ele disse, quero. Hoje ele é um advogado. Hoje ele vive com um homem, mas eu, Iracema, não tenho cabeça para segurar uma barra dessa. Ok. Está aí uma demonstração, um exemplo, né, uma ilustração clara de como isso precisa ser lidado à luz da palavra, como que nós precisamos ter base suficiente e base bíblica suficiente, conhecimento suficiente, e também uma ação. Aquilo que cabe a mim e a você fazer, e nós vamos ver isso nas aplicações, nós precisamos fazer, ainda que o resultado não seja aquilo que nós desejamos. Mas nós não podemos abrir mão da responsabilidade que é nossa. Isso nós não podemos fazer. Tá? Bem, vamos seguir aqui um pouquinho mais sobre a definição. Então, a identidade de gênero trabalha em cima disso, é a maneira como você se enxerga, né? O gênero como você se enxerga. Então, eles dizem que o sexo biológico não define se eu sou homem ou mulher, mas sim aquilo que eu penso, que eu acho, que eu quero, e aquilo que é a minha orientação, o meu desejo sexual. Então,
eu nasci homem, mas posso ser mulher, se eu assim escolher. Veja algumas combinações possíveis. Isso aqui foi só para a gente ver como que as pessoas já estão lidando com isso, né? A mulher está grávida, já sabe o que é, e geralmente quando a gente pergunta é se é menino ou menina. E a resposta dela é humano. Humano. Como que as pessoas já estão lidando com isso? Então, é roubar a identidade do homem e da mulher. Então, olha só. Achei isso aqui bem interessante e trouxe aqui para vocês. Algumas possíveis combinações que estão surgindo. Ixi, lá em cima ficou ruim, né? Então tá, lá em cima está o seguinte. A primeira coluna, sexo biológico. A segunda coluna, gênero. A terceira, orientação sexual. E a quarta, como reconhecemos. Então, a primeira coluna. Nasceu, mulher. O gênero é feminino. Mas a orientação sexual pode ser bissexual. Para homem e para mulher. Nós conhecemos na sociedade como mulher bissexual. Mas ela pode nascer mulher, o gênero é feminino, e ser, aí sim, dentro da normalidade bíblica, do plano de Deus, heterossexual. Mas pode nascer mulher, o gênero ser feminino e ser homossexual. Relacionamento com o mesmo sexo. Mulher, feminino e assexual. Mulher, mas o gênero masculino. Nasceu mulher, mas diz que é homem. E ser bissexual. Tem relacionamento com mulher, sexual com mulher e com homem. E nós vamos conhecer como, na sociedade, não como mulher bissexual, homem bissexual. Porque é o gênero que está definindo o que ela é vista, como ela deve ser vista e tratada. Quantos já ouviram aqui a propaganda do Tribunal Eleitoral sobre... Eu não lembro os nomes, né? Mas era mais ou menos assim. Eu sou João, né? Meu nome é João, mas eu sou Maria. E o outro diz, eu sou Maria, mas meu nome é João. E ele fala assim, venha, porque agora você, na eleição, você vai votar conforme aquilo que você é, não como o seu nome de registro, mas como aquilo que você é. Tem que ir, nome social, fala isso, a expressão, como o seu nome social. Então a pessoa pode ir lá, trocar, e aí quando for votar, vai fazer isso, né? É interessante a gente... Está acontecendo, está aí. E como que nós respondemos a isso? Então, olha só, eu não vou ler tudo não, mas depois, olha o homem. O homem, ele nasceu homem, o gênero é masculino, pode ser bissexual. Lá embaixo, homem, masculino, homossexual, nós vamos reconhecer como homossexual. Mas olha lá embaixo, ele é homem e diz que não é homem. Nasceu homem, mas diz que é feminino, mulher, o gênero é feminino. Então, ele é heterossexual. Como heterossexual? Mulher, é conhecido como mulher heterossexual. Essas algumas combinações possíveis, aquilo que está já na sociedade. Já está na sociedade. Que fundamenta-se, né, na destruição do gênero, conforme Deus nos ensina na sua palavra. Diga, minha irmã. Deixa eu te dar o microfone, porque fica gravado ali. Primeiro, bom dia a todos. Minha questão é o seguinte: nós somos criados assim, que, né, homem é homem, mulher é mulher, e assim a gente forma a família, igual eu formei a minha, né? E criei minha filha, nasceu mulher, vou criar como uma pessoa feminina. O que, assim, eu não sei lidar, e eu tive na família 3 primos que foram criados, filhos no meio de homens, né? Inclusive, esse menino, ele apanhava quando criança, desde criança, para seguir a linha masculina, porque os tios, no caso, não o aceitavam. Mas os 3 sempre no meio de homens e tinha os trejeitos femininos. Então, assim, a gente, como eu frequento a igreja, me considero assim cristã de coração já, mas não sou batizada perante os irmãos, né? O que eu fico assim em conflito
Porque a gente, quando vem, a gente acredita dentro do direcionamento do Senhor, certo? Até aí, eu entendo tudo isso. Qual é o meu conflito? Que eu penso assim, a minha filha, por exemplo, faz comunicação social para cinema e mídias digitais. E assim, ela é bem direcionada, eu converso muito com ela, porque o meio tem esses gêneros. E, inclusive, ela tem que fazer trabalho, tudo. Até já encontrei com pessoas assim. Aí, quando eu chego, a primeira coisa que ela fala, a minha mãe é evangélica, né? Aí fica todo mundo tenso, entendeu? É o que acontece. Eu me considero assim, exponho o que eu sou. Não sei se isso... Eu falo no sentido leigo do conhecimento que o senhor tem, por exemplo. Eu me considero, eu falo, ó, eu sou cristã, né, chego lá, tenho aquele respeito, mas eu me posiciono diante daquilo. Se perguntam para mim, às vezes eles perguntam, né? Aí eu falo, olha, isso não está de acordo com o que eu penso. Aí a gente chega, fala o que a gente aprende, né, sem crítica, e eles vão refletir sobre o que a gente pensa. O que eu vejo diante disso é assim, como a gente se comportar diante dessas pessoas sem criticar, né, sem falar nada. Por exemplo, meu posicionamento é sempre assim. Eu me posiciono o que eu sou, não critico, falo. Às vezes eles vêm perguntando assim sobre o que eu penso de ser cristã, como que eu penso, como lidar com isso, tudo, né? E aí eu falo, ó, a gente aprende assim, assim, falo algumas coisas, né? Porque eu não tenho conhecimento tão profundo, mas eu me posiciono sem criticar. O, o que eu sinto assim na convivência é um medo que eles têm de serem tratados, entendeu? E eu acho assim, a gente como cristão, a gente chega lá, tem que se posicionar, falar do que a gente é e fazer com que eles reflitam, né? Igual quando o Senhor vem e prega aí na frente, porque nós não somos perfeitos, certo? Então, quando o Senhor prega e fala de Deus, da palavra, a gente vem se lapidando e transformando. Aí eu penso assim, que diante dessas pessoas a gente fala da palavra, mas sem... Eu não estou sabendo me expressar, mas acho que o senhor está entendendo, né? Eu gostaria assim que o senhor me ajudasse nessa questão, porque eu fico em conflito com isso. Porque eu tenho pessoas assim na família. Mas eu, tipo assim, você não concorda, mas respeita. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso discriminar. O senhor entendeu? Porque Deus não é amor? Mesmo eu me posicionando, né? Eu aceito homem e mulher, mas é conflitante. Sim, é conflitante. A sua dúvida, a sua preocupação, não é só sua, não, é de muita gente. E nós vamos chegar lá, tá? Porque a gente tem que separar. E você vai entender melhor. Nós estamos conversando sobre um tema que ele é claramente defendido e orquestrado por pessoas específicas, por estruturas específicas, por grupos específicos, para atingir um objetivo. Isso a gente precisa denunciar, isso precisa se levantar contra. Aí o tratamento com as pessoas que lidam com isso, ou que vivem a partir disso, aí é outra coisa. Então nós vamos ver isso nas aplicações, tá bom? Foi caindo aqui, né? Aqui só para ilustrar como que nós estamos, como família, na nossa sociedade, sob ataques de várias organizações e instituições que estão envolvidas nisso. Então, a Avon recentemente criticou chamar as meninas de princesas. A Omo, né, a marca Omo também reforçou parar com essas questões de brincadeiras específicas de gênero. Então, por que o homem não pode brincar com outras coisas que as meninas brincam? E reforçando isso, e a gente vê a sutileza disso. Fantástico trouxe reportagem. A revista Veja trouxe uma reportagem, Carolina, que se chama Murilo, falando sobre uma mulher que se transformou em homem e por aí vai. Isso é só para a gente lembrar, não perder de vista que nós estamos sendo, nós como sociedade, como família, sofrendo esses ataques. Sob definição, isso.
ela está dizendo que já se tornou uma coqueluche mulheres se tornarem homens. Sim, essa é uma realidade, de um jeito ou de outro, né? Então, essa é uma realidade, querida, que nós estamos vivendo. E como que eu e você vamos responder a isso? Esse é o motivo que nós estamos estudando. Que é uma realidade, nós estamos vendo cada vez mais e só vai aumentar. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Na Alemanha já tem. Pois é, são todas ideologias que se levantam contra a palavra de Deus. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Queridos, isso não deve esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque nós cremos, como presbiterianos reformados, na depravação do ser humano. Então não espere coisa boa daquele que é totalmente depravado, ele é totalmente dominado pelo pecado, quem reina sobre a vida dele é o diabo. Então não espere, não fique surpreso. Essa é uma realidade. Agora, nós temos que olhar para essas realidades e responder: o que é que Deus está me chamando para fazer? Que responsabilidade eu tenho diante disso? Essa é a resposta que nós precisamos dar. É isso que a gente precisa. Parar e refletir. Sair daqui e falar assim: então eu entendi perfeitamente o que eu tenho que fazer. E pela graça do Senhor, com a unção do Espírito, eu vou agir. Oi? Sim? Isso. E é o que nós estamos querendo fazer com essas aulas. Ok. Vamos lá, meus irmãos. Eu vou pedir licença, querida, porque eu tenho que seguir com a... Tá bom. Obrigado, minha irmã. Olha só. Eu entendo que esse é quando a irmã coloca, né? São, assim, expressões do coração aflito diante de uma realidade que nós vivemos no nosso mundo. A gente não vivia isso tão claramente como vivemos hoje. Cada vez mais isso está próximo de nós. A gente tem na família primo, sobrinho e etc. Então, isso aflige. Então, primeira coisa, não se surpreenda. As pessoas sem Cristo vão caminhar por esse caminho, né? Vão seguir por esse caminho. Agora, em Cristo, tudo é diferente. E é por isso que nós precisamos saber lidar. Como é que nós respondemos a essa realidade, meus irmãos? Nosso fundamento é a palavra de Deus. Gênesis 1, 26 e 27 diz que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, ponto. Ele uniu esse casal em matrimônio, ponto. E diz para eles crescerem e se multiplicarem e gerarem filhos, homens e mulheres, ponto. Esse é o fundamento inicial para todos nós. Deus cria esse homem, depois vê que esse homem é incompleto e diz: olha, você não vai dar conta de cumprir tudo que eu falei para você sozinho, então eu vou criar a mulher. E a mulher vai ficar do seu lado e ela vai te ajudar a contribuir a cumprir aquilo que você não dá conta. E os dois se transformam em uma só carne, homem e mulher. Quando a ideologia de gênero ataca, e ataca mesmo frontalmente o casamento tradicional, ela está atacando não apenas algo instituído e a estrutura da nossa sociedade. Ela está atacando frontalmente aquele que criou isso, Deus. Então, não fique nervoso, irritado, porque está atacando o modelo tradicional de família. Fique revoltado, irritado, porque está atacando o nosso Deus. Aquele que é santo, aquele que é justo, aquele que é perfeito, aquele que nos criou, nos salvou e nos sustenta. Essa é a nossa motivação. É contra Ele que estão se levantando e nós, Deus não precisa de defesa, né? Mas eu e você somos testemunhas dele aqui. Somos reflexo de quem Ele é aqui. Então, não podemos nos calar diante disso. Eu queria ler inúmeros textos, vou deixar para você ler. Textos que vão, na Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse, confirmar aquilo que Deus fez, homem e mulher, ponto. Tá? Que destrói toda e qualquer fundamentação da ideologia de gênero. O que diz a Igreja Presbiteriana do Brasil? Em 2007, foi lançado pelo presidente do Supremo Concílio, foi publicado, né, um manifesto presbiteriano, onde trazia o nosso posicionamento sobre alguns temas. E um dos temas
foi sobre ideologia de gênero e um posicionamento contrário ao projeto de lei 122. Parte está aqui para nós. Se você quiser pesquisar, entra lá no site da IPB e você tem todo o manifesto à sua disposição. Mas veja o que é colocado lá. As escrituras sagradas, sobre as quais a Igreja Presbiteriana do Brasil firma suas crenças e práticas, ensinam que Deus criou a humanidade com uma diferenciação sexual, homem e mulher, e com propósitos heterossexuais específicos que envolvem o casamento, a unidade sexual e a procriação. E que Jesus Cristo ratificou esse entendimento ao dizer: desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Marcos 10, 6. E que os apóstolos de Cristo entendiam que a prática homossexual era pecaminosa e contrária aos planos originais de Deus. E aí vem Romanos e Coríntios. Então, isso está lá, e essa foi uma ação pontual específica da Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual nós fazemos parte, para firmar e pontuar claramente a ação contrária à verdade de Deus, aquilo que nós cremos. Nossa base de fé são Bíblia Sagrada e os nossos símbolos, que nós já estudamos sobre ele aqui. E os símbolos também não se calam sobre isso, pelo contrário, eles falam e nos ensinam sobre isso. Então, a confissão de fé traz para nós, seu capítulo 4. Depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem. Como que ele criou o homem? Macho e fêmea, homem e mulher, com almas racionais e imortais, dotou-as de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la, mas, aí o livre-arbítrio, com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, que era mutável. Além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram o quê? Felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Então veja, quando a confissão de fé traz isso para a gente, está mostrando como que é, usando esse final grifado por nós, como que se dá, onde que o homem encontra a verdadeira felicidade? Onde? No relacionamento com Deus, está aí. Enquanto obedeceram esse preceito, enquanto estavam diante do Senhor, em comunhão com Deus, eles eram felizes. Uma vez que o pecado entrou, acabou. Aí o homem busca a felicidade. E um dos motos da ideologia de quem defende é encontrar a felicidade. Eu não sou feliz, eu nasci homem, mas não sou feliz homem. Então, seja feliz como mulher. E eles defendem isso. E você tem argumentos suficientes por toda a Bíblia para mostrar a falsa ideia que se está sendo pregada e ensinada. Então, nossa confissão de fé vale a pena você estudar, porque ela vai te dar condições de fundamentar a sua posição bíblica, a posição do Senhor para nós. Alternativas éticas. O que nós queremos conversar sobre isso, gente? Seguinte. Nós vivemos em sociedade, temos variedade de alternativas éticas. Eu falei hoje sobre a ética do reino, a partir de Mateus 5, 6 e 7. Nós estamos vivendo e elas são apresentadas para nós. 3, eu trago aqui, segundo o nosso material, como aquelas que mais têm seduzido o homem para buscar essa alegria, essa felicidade. Que é o hedonismo, o relativismo e o existencialismo. As 3 têm um objetivo: você alcançar a sua felicidade, aqui e agora. Seja feliz. Faça o que for necessário. Passe por cima de quem você precisar passar. O importante, o essencial para você é ser feliz. Se eu não estou sendo mais feliz no meu casamento, então eu vou arrumar outra pessoa. Se eu não estou mais feliz como homem, eu vou virar mulher. Se eu não estou mais feliz como mulher, eu vou virar homem. E por aí vai. É isso que está por trás. Então, essas éticas impõem ao homem moderno essa busca pela felicidade aqui e agora, usando de tudo que você pensar. E isso tem alcançado essencialmente, ou eles têm se voltado essencialmente, para as nossas crianças. E jovens. Os jovens que vão para a universidade é o que eles mais ouvem, são quase que doutrinados acerca disso.
Se a gente pega Gênesis e vai caminhando só em Gênesis, você vai ver o seguinte. Deus apresenta para Adão e Eva uma ética a ser vivida. Qual é? Obediência e comunhão com Ele. Certo? Então, olha, você me obedece e você vai ser feliz pela eternidade. Por quê? Porque eu tenho o melhor para você. Aí a serpente vem e apresenta uma ética diferente. Você não precisa de Deus. Você pode ser Deus. Você pode escolher. Você pode tomar as decisões. Você pode fazer conforme o seu querer. E Adão e Eva falam assim, então, estamos nessa. Hashtag tamo junto. A partir daí, você vai ver uma série de ofertas, de éticas contrárias à vontade de Deus. Então, capítulo 4, você já vê, por exemplo, né, um homem se acomodando a essa ética da serpente. Você quer abrir lá, só para a gente ver esse? Ou você já lembrou aí do que eu estou falando? Lembrou, Alex? Abel e Caim. Mas eu estava pensando, não era Abel e Caim, não. Não. Em Lameque, que tomou para si 2 esposas. Mas, peraí, mas a ética, aquilo que Deus criou não é uma esposa para um marido? Aí Lameque já instaura uma nova ética. Não, a ética da poligamia é maravilhosa. Para que ter? Por que ter uma se eu posso ter 2? Gênesis 4, a partir do verso de número 17. E esse é só um exemplo, meus irmãos, porque a partir daí vai surgir, ou vão surgir, né, várias outras. Capítulo 6, capítulo 19, como a prática do homossexualismo lá em Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim, e por aí segue. Então, repare apenas uma coisa, porque eu não vou ler os textos, você pode pegar o material e ler depois e estudar profundamente. Sempre haverá uma boa justificativa para você seguir esses caminhos. Sempre. Não é ruim. Se fosse ruim, você não queria. Sempre haverá uma boa justificativa, como essa alternativa ética oferece para você. Sempre também alheia à vontade divina, ao plano de Deus. Os argumentos da serpente foram interiorizados pelo homem, e só existe uma condição para isso ser arrancado: Cristo Jesus na vida. Inclusive, exatamente, Gustavo está destacando aqui para quem está lá atrás, que Satanás tentou Jesus com uma nova ética. Ele propôs. Para quê? Todo esse caminho de sofrimento, de ir para a cruz, para ter de volta a sua glória. Eu te dou a sua glória de volta, basta você prostrar e me adorar. E é assim que a gente, de vez em quando, é tentado, né? Para que essa dificuldade? Os fins justificam os meios. Você não quer chegar lá? Então não precisa seguir para esse caminho difícil, não. Vá para um caminho mais fácil, mesmo que ele seja contra a vontade do Senhor. Nós somos tentados todos os dias acerca disso, meus irmãos. Agora, o fato é que a Bíblia é enfática em definir os seres humanos em 2 sexos e condenar qualquer desvio disso. E, como homem e mulher, o contexto para a atividade sexual é o casamento. Muito bem. Vamos para as aplicações práticas, porque eu só tenho um tempinho. Resumindo, olha só. Conhecer o ensino bíblico, tratar o tema com responsabilidade, cuidar com as ciladas, ensinar as crianças e tratar as pessoas com amor e verdade. Então, agora, nós vamos para a palavra de Deus, para a gente ver cada uma dessas. Alguém abra, por favor, Oséias 4, verso 6, e vai ler também o capítulo 6, verso 3. Outra pessoa abra. Daniel, abra para mim, por favor, João 8, 32, 36. Oséias 4, verso 6 e Oséias 6, verso 3. Quem vai ler Oséias para nós? 4, verso 6 e o capítulo 6, verso 3. Deixa eu dar... Espera aí, deixa eu... Aqui. Ela vai ler aqui. Oséias 4, 6 e depois o 6, 3. 4, 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Agora 6, quanto? 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa,
e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Por que que estamos sendo destruídos? Porque não conhecemos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que que nos liberta? De cegueira. A palavra, a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Eu sou a verdade, ele diz. Não tem outra. Não tem outra. Então, a primeira coisa, tem vários outros textos, mas não vamos ter tempo de ler aqui. Mas a primeira coisa, nós precisamos conhecer o ensino bíblico, meus irmãos. A primeira coisa, conhecendo o ensino bíblico, a nossa mente vai sendo, conforme Paulo diz aos Romanos, ela vai sendo transformada. E não conformada a essa época, a esse tempo. A nossa mente vai sendo conformada a esse tempo quando a gente vai engolindo esses ensinos, essas ideologias. A gente vai gostando, isso vai tomando o nosso coração e a gente vai achando que realmente é assim mesmo. E aí nós vamos sendo destruídos, porque abandonamos o verdadeiro conhecimento, como Deus fala ao povo através de Oséias. Então nós precisamos conhecer o que a Bíblia diz. A Bíblia já nos alertou sobre a influência do mundo. A Bíblia diz para mim e para você que a condição, aquilo que você tem para vencer a influência do mundo é conhecer as Escrituras, a verdade. A Bíblia nos alerta da corrupção dos últimos dias. Você lê isso em Timóteo, por exemplo. Como serão os últimos dias? Vamos ler lá? Segunda carta de Paulo a Timóteo. Para a gente não se surpreender com o que está acontecendo, mas conscientes buscar na palavra de Deus toda a resposta. Capítulo 3, 2 Timóteo, verso 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E por aí segue. Então, a Bíblia nos ensina, e quando ela nos ensina, ela está nos dando condições de responder a essa realidade. Tratar o assunto com responsabilidade, meus irmãos. O que significa isso? Significa olhar para o tema, identificá-lo e responder a ele com a palavra e com a minha atitude como aquele que é cheio dessa palavra. Ou seja, afrontou aquilo que Deus ensina, então eu confronto e digo, está errado. A verdade é outra. A Bíblia é a base de fé. Então deve ser combatido com responsabilidade e verdade. Estão se levantando contra? Estão defendendo e diz que é verdade? Você se levanta e diz, não, isso não é verdade, isso é mentira. Grupos se levantam e defendem, você se levanta e diz, é mentira, por causa disso e disso e disso. A sua base qual é? Palavra do Senhor. Mas não apenas a palavra, todo o conhecimento acerca daquilo que Deus te dá, que você estuda, que tem condições de confrontar. Então, tratar com responsabilidade. E você teria aí o 1 Timóteo 1, de 3 a 7, Tito 1, de 9 a 16, que fala isso para a gente. Cuidado com as ciladas. Vamos lá. Abre em Apocalipse capítulo 2, versos 14 e 15, nós lemos assim. João vai apresentar para a gente aqui duas figuras para destacar o perigo da idolatria e da imoralidade. E como são ciladas que vão cercando a igreja, porque ele está falando para a igreja em Pérgamo. Apocalipse 2, 14 e 15. Tenho toda a vida contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim,
também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, nós estamos na sociedade e estamos cercados por pessoas que pensam diferente, grupos que pensam diferente e que vão armar ciladas para nos engolir e nos tragar. Então, você tem que estar ciente disso. E toda oferta que lhe for feita deve ser analisada e passar pelo crivo da palavra. Então, agora pensa você como pai, que precisa estar atento àquilo que seu filho está sendo exposto à leitura, ao ensino. Você tem que estar atento, porque ali pode ter uma cilada. Ali pode ter alguma coisa que você deixou passar. E aí o filho leu, e o filho não tem o filtro que você tem. O filho não tem o crivo que você tem. E daqui a pouco ele está achando aquilo normal. Então, precisamos estar atentos. E eu dei apenas um exemplo de cilada que pode nos alcançar, né? Ensinar as crianças a vontade de Deus. Bem, Deuteronômio 6, você conhece, a partir do verso 4. Deus é o único Deus, só Ele deve ser adorado. E você deve inculcar na mente dos filhos tudo aquilo que Deus lhe tem ensinado. Isso vai ser repetido em Deuteronômio 11. Provérbios 22, 6 vai falar para a gente ensinar a criança. E nós precisamos estar atentos, meus irmãos, porque eles, já falei e vou repetir, têm sido o alvo. E se você inculca a vontade de Deus, o ensino de Deus para o seu filho, ele tem condições. Ele tem condições, eu vou repetir, ele tem condições de vencer aquilo que vem de fora. O problema é quando ele não tem, quando a gente não ensina. Então, trazer para a igreja é ótimo, excelente, mas é insuficiente. É responsabilidade sua, pai e mãe. É sua. É você que tem que chegar, sentar e ensinar sobre ideologia de gênero. Você está ouvindo isso na escola? Pois é, está errado. Olha aqui o que o Papai do Céu ensinou. Olha aqui o que o Papai do Céu fez. Então, não dá para confiar apenas em 1h30 que fica aqui. Porque na escola, são quantas horas? Calcula aí. Você calcula, né? Porque tem pais que colocam as crianças, ela fica o dia inteiro. Então, veja, por semana. E está lá, um professor mal intencionado, um livro de matemática que traz uma ideia desconcertante, fora do que é o propósito correto. Então, pais, tenham cuidado. E aí você que não é pai, já foi ou vai ser, ajude a gente a cuidar dos nossos filhos e dos filhos dos outros. Né? Porque somos comunidade da fé. Então, precisamos cuidar. E tratar com amor e verdade, independente do que pensam. Então, vamos lá. Se, por um lado, contra as estruturas, contra as instituições, organismos que se levantam, eu vou, denuncio, confronto as pessoas que estão caminhando por esse caminho, porque creem que é o caminho certo, foram doutrinadas, foram ensinadas, essa pessoa, como é que eu devo tratar? Então, está aí, no item 5, com amor e com verdade. Então, eu amo, eu acolho e eu mostro o que diz a Bíblia. Qual é a verdade de Deus para a vida dela. Por que eu preciso amar? Porque o amor é o maior poder do universo. Foi esse amor que quebrou o seu coração e te levou a confiar em Jesus como seu Senhor e Salvador. É esse mesmo amor que te perdoa todas as vezes que você peca. É esse amor que vai levar uma pessoa a entender e a questionar o caminho que está seguindo e falar assim, então, peraí, existe um amor verdadeiro. O amor de um Deus que me criou para eu ser do jeito que Ele quer. Então, eu preciso amar. Capítulo 5, verso 43 de Mateus. Olha que texto difícil para mim e para você. Mas se Deus diz que é para a gente fazer isso, se Jesus estava ensinando os seus discípulos, então ensina a mim e a você, é porque nós temos condições. Mateus 5, verso 43. Estamos no Sermão do Monte. Estamos na ética do reino, como devem viver os discípulos de Jesus. Ouvistes, é o último exemplo daquilo que eu falei hoje de manhã na mensagem, que Jesus usa para aprofundar a lei e confrontar a superficialidade dos escribas e fariseus na interpretação da lei.
capítulo 5 de Mateus, verso 43. Ouvistes que foi dito. O que vocês ouviram que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O que Jesus diz? Eu, porém diz que é para você deixar o outro de fora e assumir o que ele está dizendo, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos... Para quê? Para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Que benefício há nisso, amar quem te ama? Não fazem os publicanos também o mesmo? Até os pecadores que não são discípulos de Jesus fazem a mesma coisa, ama quem ama eles. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Porque Deus, o Pai Celeste, ama perfeitamente. Amou a mim e a você inimigos. Paulo diz em Romanos que nós éramos inimigos, agora não estamos mais em guerra. Louvado seja o nome do Senhor, por causa desse amor por mim e por você. Então, nós amamos, acolhemos e falamos a verdade. Por que falamos a verdade? Abra aí em 1 Coríntios, capítulo 6. Por que falamos a verdade? Sem ler Coríntios 6. Porque a verdade é que liberta. Nós já vimos com Jesus falando. Então eu amo, mostro amor e falo a verdade, para a verdade libertar, para a verdade transformar. A verdade alcançou alguns da igreja de Corinto. Olha só o que Paulo diz, capítulo 6 da primeira carta, a partir do verso de número 9. Olha o que ele diz. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Quem mais não vai herdar o reino de Deus? Nem os impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Se acabasse aqui, nós já teríamos instrução para dizer, olha, esses aqui estão fora do reino de Deus. Mas olha o testemunho no verso 11. Tais fostes alguns de vós. Vocês foram isso. Vocês foram isso. Não são mais. Vocês foram libertados, transformados. Por quê? Vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados. Por quem? O Senhor Jesus Cristo no Espírito do nosso Deus. Meus irmãos, eu amo e eu falo a verdade para que isso aqui se torne verdade na vida das pessoas, para que elas sejam transformadas. Então eu não posso me calar. Eu não posso me calar. Eu tenho a... Esqueci seu nome, irmã. Seu nome? Cláudia. A Cláudia disse que de vez em quando ela está com essas pessoas, elas conversam com ela e perguntam. Ok, ótimo. Mas se você estiver com pessoas assim, elas não perguntarem, provoque uma pergunta. Abra espaço para falar. Porque quem está distante do Senhor, porque está buscando felicidade, no fundo está triste. Sofre terrivelmente. Se parar para refletir sobre o coração, está desesperado. É por isso que não para refletir. Vive no automático. Porque se parar para olhar para o coração, entra em desespero. Essa é a circunstância de toda pessoa sem Cristo. Não pense que é diferente. Não pense que é diferente, porque é assim mesmo. Nós cremos assim por causa do que a palavra ensina. A depravação total do ser humano. Então, queridos, nós não podemos ser rudes. Uma coisa é não aceitarmos a imposição daquilo que colocam. Outra coisa é acolher essa pessoa que está iludida, que está cega e que precisa crer, enxergar como nós enxergamos. Então, essa é uma atitude para mim e para você. Algumas frases de um livro que nós lemos recentemente. Vale a pena você ler. Cristão Homoafetivo, do pastor Lisânias Moura. Aqueles que têm caído no pecado da prática e dos desejos homossexuais podem ter sua vida transformada. Por causa de Jesus, os pecados são perdoados e o poder para não ser dominado pelo pecado é oferecido. Existe algo mais importante do que saber de onde vem a homoafetividade. O mais importante é saber e crer que em Jesus, existe vitória sobre o pecado.
E eu preguei aqui em João 9. Os discípulos estão querendo saber quem que pecou. Ele é cego de nascença. Quem pecou? Foi ele? Pecou lá no útero da mãe? Ou foi os pais, para que ele nascesse cego? Jesus falou assim, vocês estão preocupados com isso? Vamos ver o que a gente pode fazer por ele? Vamos agir na vida dele? Nós temos que trabalhar enquanto estamos aqui e não ficar preocupados. Então, antes de querer saber, é porque nasceu assim, é porque é genético, não, vamos pregar a palavra e ensinar. Olha, a verdade te liberta. Isso é um erro, isso é um pecado. Mas eu preciso agir como a Bíblia me ensina. Eita, passou do tempo. Desculpa, gente. Ok, vamos lá, rapidinho. Então, atitudes mais práticas ainda para você. Ore por isso. Ore. Ore para que Deus te dê forças. Ore para você ter sabedoria. Ore por proteção a quem você ama. Ore por transformação a quem você conhece. Uma vida de oração dá discernimento e forças diante dos erros para confrontar o pecado. Seja crítico. Seja crítico. Ao que você vê, ao que você ouve. Retenha o que é bom. Filtre o que entra na sua mente. Esteja atento àquilo que está sendo oferecido a você. Guie-se pela palavra de Deus. É ela que te dá tudo o que você precisa para vencer. Denuncie e confronte o que está errado, que é contra a palavra de Deus. Não se cale. Pregue a verdade. E paz. Seja um exemplo e ensine os filhos. Seja exemplo e ensina para os filhos. Acima de tudo, mostrem para eles o que é que Deus tem para vocês. Como igreja, nós temos investido em trazer o tema, em estudar sobre o tema e ensinar sobre o tema. Não apenas esse, mas os outros também. Mas, queridos, nós precisamos muito das suas orações para aquilo que nós precisamos ainda trabalhar. Como igreja, individualmente, famílias, mas como liderança. Daquilo que nós precisamos, porque nós temos pessoas lutando com isso, com desejos homoafetivos, e nós precisamos de ajudar essas pessoas. Talvez você conheça alguém, você precisa orar para que Deus te dê capacitação de ajudar essa pessoa. Não dá para a gente ver, como cristão, discípulo de Jesus, ver uma pessoa numa situação dessa e não ir ajudar. Algumas estão vindo até nós, mas outras não. Então ore pela liderança da igreja, pelos pastores, nós estamos lidando com casos assim. Ore por nós, ore pela liderança como todo, o conselho, porque são homens chamados por Deus para pastorear a igreja e que também vão se envolver nisso. Ore por você, como parte dessa igreja, para aquilo que você pode e deve fazer. Sim, querida. Uhum. E aí ela me perguntou e eu não soube responder. Ela disse que falou para ele que não aceita, que isso não é, né, da vontade de Deus. Enfim, ele não morava em Brasília, ele veio embora, agora está morando com a mãe. E ela me perguntou assim, o que eu achava dentro da palavra, o que ela fazer se esse rapaz arruma alguém, se ela recebe dentro de casa ou não, mesmo ela não concordando. Sabe que ela não acha isso normal. E eu acho que não, né? E ela, eu falei, não, acho que não deve ser. Mas aí como que eu faço? Ele é meu filho, eu fiquei sem saber. Tá. Vamos orar, que as pessoas já estão saindo por causa do horário. Eu queria que a gente orasse. Depois você fala, tá bom? Pai, estamos diante de mais um tema daqueles que estão cada vez mais presentes na sociedade, de forma afrontosa ao plano do Senhor. Há engendramentos específicos de grupos para que destrua-se a família. E a ideologia de gênero é um desses temas que tem sido proferido, inserido, e que nós precisamos de sabedoria e forças do Senhor como igreja para lutarmos contra, para confrontarmos. Não nos deixe, ó Pai, acomodar, sentados nos bancos, ouvindo e recebendo do Senhor, sem pagar o preço de pertencermos a Ti. Somos Teus filhos, somos reflexo do Teu caráter santo nesse mundo. Então nos dê a ousadia e a autoridade que Jesus tinha para confrontar os pecados, e por isso Ele era odiado.
mesmo que nós também soframos perseguição. Não deixe que, como igreja, nos calemos, mas nos ajude a nos levantar contra toda essa estrutura maligna. Em relação àqueles que sofrem com desejos homoafetivos, aqueles que já estão numa prática homoafetiva, aqueles que lutam, que não entendem, que estão debaixo do pecado, nos ensine a amá-los, a cuidar deles, a ensinar-lhes a verdade, a orar por eles, a caminhar com eles, a discipulá-los acerca da verdade do Senhor, para que teu Espírito Santo, segundo a tua vontade e graça, os liberte e se tornem como aqueles do testemunho de Paulo, homens e mulheres que foram pecadores, escravos, mas que agora são santificados e justificados em Cristo Jesus. Ajuda-nos assim, dá-nos condições de vencer o medo, dá-nos condições de vencer os levantes, a preocupação de perder amizades, de perder espaço, de perder o que for. Nos ajude. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode transformar o nosso coração. Só o Senhor pode nos dar isso. Para a glória do teu nome é que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.